O que acontece é que se você tem pouca reserva cognitiva, você tem pouco substrato para perder. Então, vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma célula e esse aqui são os dendritos, dedos dendritos. O dendrito ele faz a conversa de uma célula com a outra. É assim que o nosso sistema nervoso central vai conversando. Aí o que acontece? Aqui eu tenho informação que o meu cunhado ele é moreno. Nessa outra célula eu tenho informação que o meu cunhado ele é professor. Então eu tenho, o meu cunhado ele é moreno, ele é professor, eu fiz tal viagem com ele em tal época, tudo mais. O que acontece é que a doença ela vai causando a degeneração, a morte de algumas das células neuronais. Então o que acontece? Se você tem essas informações aqui, elas vão morrer junto com essa célula. Ou seja, quanto mais informação tiver, quanto mais esse paciente for estimulado, vai ser mais difícil para ele, por exemplo, esquecer tanto quem era o cunhado dele, como outras informações. Eu vou ter que ter um contato sempre com essas informações, sempre estimulando. Desde criança, a gente sempre tem que ser muito estimulado, tem que ler muito, tem que conhecer muito, a gente tem que criar um aparato cognitivo muito grande. Porque mesmo sem doença, a perda neuronal ela vai acontecendo no decorrer da nossa vida. Assim como qualquer outro tecido, como qualquer outro órgão, as coisas elas não são eternas no nosso corpo. Então assim, ter história de AVC também é um preditor, porque você vai ter dano cerebral, o tabagismo, viver sozinho, ter pouco contato social. Mas antes de falar, o meu avô ou eu ou minha mãe está com demência, você precisa pensar assim: primeiro, eu tenho que descartar outros fatores antes de chegar nesse diagnóstico. Primeiro, tem que descartar hipotiroidismo, tem que descartar o déficit de vitamina. A gente vai ver mais para frente a relação de vitamina com demência. Tem que descartar também uma encefalopatia hepática, ou seja, algo no fígado desse paciente que está causando um quadro, que a gente chama de falsa demência, uma doença infecciosa. Então, por isso que tem que, achou alguma coisa estranha, vai no médico. O que não pode é achar que tem algo estranho e continuar vivendo de uma maneira irresponsável. Por quê? Porque as coisas vão piorando. A tendência é tanto da demência ser progressiva como outras doenças. Elas não vão parar porque você está ignorando ela. Vou comentar com vocês rapidinho sobre a doença de Alzheimer, até porque ela é uma das demências que as pessoas mais conhecem. Então, é um transtorno neurocognitivo que obrigatoriamente uma das cognições alteradas é a memória. Você vai ter um tratamento que tanto farmacológico como também medidas não farmacológicas. Esses pacientes, o estímulo ambiental e familiar é extremamente importante. Um exemplo disso que eu acho bem bacana que acontece, existe um canal aqui no YouTube que chama Vó da Pomba. É uma senhorinha que ela teve tanto um AVC como ela também tem a doença de Alzheimer. E ali vai mostrar como que eles lidam com ela. De qualquer maneira, então, você precisa estimular cognitivamente sempre esse paciente. Precisa também haver uma psicoeducação familiar para entender como é que se deve agir, como que é a melhor maneira de lidar com tudo isso, entender esse paciente, entender essa pessoa. E é interessante o efeito Sundowning. Esse efeito não acontece só na doença de Alzheimer, mas em outras demências também, que no final do dia, o paciente ele começa a ter mais flutuações, mais alterações, começa a ficar mais confuso. Então, é preconizado, os médicos já avisam que a partir das 14 horas já deixa as luzes acesas da casa, para evitar esse efeito do entardecer. Agora a gente vai conversar sobre a demência por corpúsculos de Levi. Eu quero falar ela primeiro porque eu acho que muita gente não conhece e depois a doença de Alzheimer ela é a mais comum. E vamos falar sobre as características, porque eu acho que para vocês é importante saber a característica do paciente que tem
esse tipo de demência. Ele vai ter flutuações no nível de alerta e atenção. Ele vai ter alucinações visuais recorrentes, parkinsonismo, tremor, né, rigidez, movimentos mais devagares, distúrbio do sono e síndrome de Kafka. O que é isso? É achar que o cônjuge é um impostor, que tem alguém no lugar dele, que não é ele de verdade. De todos esses que eu falei, das alucinações visuais, do parkinsonismo e da flutuação do estado de alerta e atenção, pelo menos 2 desses 3 precisa estar presente para falar que existe esse tipo de demência. O acometimento da memória pode acontecer, só que não é no início dessa demência, ela vai acontecer num outro momento. Com o passar dos anos, começa a afetar também a memória desse paciente. Antes de mais nada, a gente está falando sobre as demências, né? Tanto essa como outras, a pessoa ela não vai morrer de demência, ela vai acabar falecendo por causa de outras condições, certo? Cardiovasculares, hepáticas, enfim. Só que essas demências, com o passar dos anos, ela vai levando a uma dependência cada vez maior. Esses pacientes, eles apresentam uma dificuldade de calcular distância, então eles têm uma tendência à queda muito grande. Aqui a gente também tem presente o efeito Sundowne, ou seja, no final da tarde existe uma alteração maior cognitiva desse paciente. Agora eu quero falar de uma demência que é bem interessante, que é a demência frontotemporal. Para conversar sobre isso e vocês entenderem melhor, a gente precisa começar a falar de um caso que aconteceu em 1848 e eu vou contar desse caso no próximo vídeo. Se vocês gostaram, dá um like e se inscrevam.